Querido Deus, nós oramos para que o Senhor continue dirigindo os nossos passos ao trilharmos as veredas antigas que nos levam a Sião, a nossa santa e gloriosa cidade. Obrigado porque recebemos o refrigério pela Tua presença durante esse dia. Amém. Obrigado porque o Senhor nos fez cavalgar sobre as alturas da terra e nos sustentou com a herança do nosso pai Jacó. Obrigado por ajudar-nos a manter a reverência e manter a santidade nesse dia santo, nesse sinal de santificação entre Ti e o Teu povo. Amém. Agora, Senhor, nós abriremos mais uma vez a Tua palavra. Estamos chegando ao fim desse acampamento. Temos mais algumas palestras amanhã, 2 palestras amanhã e chegaremos ao fim. Nós oramos para que possamos levar toda essa bagagem, todo esse conhecimento para as nossas vidas práticas. Que a semente encontre um solo fértil e que possa produzir muitos frutos para o Teu reino. E que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Oramos mais uma vez pela chuva do Espírito sobre nós. E que assim prossigamos em conhecer o Senhor, pois a Tua saída como a alva é certa. E o Senhor virá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Abra os nossos olhos para contemplarmos as belezas e maravilhas da Tua lei. E que Teu Espírito continue movendo-se, ou se movendo nesse auditório, trabalhando no nosso coração. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, essa é a minha meu penúltimo estudo. Teremos esse estudo e depois mais um, amanhã, pela manhã. E realmente temos chegado ao fim e quão rápido passou. Para mim foi assim, super rápido. Estava dizendo para o pessoal que talvez no ano que vem nós vamos estender um pouco. Ao invés de fazer de quarta a domingo, vamos mudar um pouco, porque é muito curto. Talvez nós faremos em julho, onde as pessoas têm férias, folga e podem ficar uma semana reunidos. Seria uma bênção, né? Amém. Sábado a sábado, né? Seria muito bom. Queridos amigos, convido-os para abrirem as vossas Bíblias comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. E até aqui nós vimos como as 7 igrejas se encaixam nos 6 últimos versos de Daniel 11. Verso 40, nós temos a experiência de Sardes. Verso 41, nós temos a experiência de Pérgamo. Verso 42 e 43, a experiência de Tiatira. Verso 44, nós estudamos hoje de manhã, nós vemos a experiência de Filadélfia. E o que nós vamos estudar nessa noite vai ser a última parte do verso 44 e o verso 45. E nós vamos ver que esses versos, eles se encaixam na experiência de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, verso 8. E o anjo da igreja de Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Queridos amigos, a igreja de Esmirna passou por um período de perseguição. E das 7 igrejas do livro de Apocalipse, Esmirna é uma das 2 onde você não encontra nenhuma repreensão. A testemunha fiel e verdadeira, ela não há nada para ser falado para Esmirna. Não há nenhuma repreensão a Esmirna. Nada a ser corrigido. Nada a ser mudado. Me parece que Esmirna era uma igreja perfeita. Era uma igreja que foi purificada, embranquecida e provada. E a razão que essa perfeição foi alcançada, a Bíblia nos diz que foi a perseguição. Aqueles que aguentaram a perseguição, aqueles que foram fiéis até a morte, receberam a coroa da vida. E nós falamos nessa manhã que o motivo ou a motivação que nos leva e nos levará a suportar a perseguição é o amor. Porque essa foi a motivação que ajudou Cristo a suportar a hora da tentação. O Getsemane, a cruz, o Getsemane, as chibatadas, o castigo e depois a cruz. Foi o amor o motivo que ele suportou. Da mesma forma para nós. Se não há amor, nós seremos sacudidos quando a tentação e a provação chegar. Veja comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 12. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 12. A Bíblia nos diz também: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Isso é um princípio bíblico. Portanto, se não há perseguição na sua vida ainda, se o diabo não está tentando lhe atacar de alguma forma, alguma coisa está errada. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui já sofreu perseguição. Talvez tenha sofrido perseguição. E com certeza sofrerá perseguição se viver piamente em Cristo Jesus. Porque é um princípio bíblico. Portanto, quando vem a perseguição, a tentação, a angústia, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Abram comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Romanos capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Notem a pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo?
Notem que por amor, o amor de Cristo em nós nos faz suportar a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Qual é o sentimento motivador, então? A Bíblia diz: o amor de Cristo, o amor abnegado, o amor que se sacrifica, o amor desprendido, o amor de Cristo. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja que essa era a experiência de Esmirna. Uma igreja que sofreu muita perseguição, onde os cristãos eram atirados para os leões, era um motivo de esporte, de entretenimento, durante os primeiros séculos. Todos os que viverem piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Veja o que o próprio Cristo Jesus nos diz. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 10. A Bíblia diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sabe, eu não sei quanto a vocês, mas eu não gosto de ser perseguido. Eu não gosto de ninguém estar falando mentiras contra mim, calúnias. Não é um sentimento bom. Mas você sabe o que é pior? Você sabe o que é pior de alguém falar essas coisas e nos perseguir e inventar calúnias e fofocas? Pior é quando os nossos próprios amigos, os nossos próprios familiares são aqueles que estão por trás. A dor ela é ainda maior. Veja aqui o que o livro de Lucas nos diz. Lucas capítulo 21. Nós estamos aprendendo como exercitar paciência. Paciência. Temos que ter paciência para ser piedosos. Lucas capítulo 21. Vejam comigo aqui, começando no verso 16. Lucas capítulo 21, verso 16.
e até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Veja aqui a paciência aqui novamente aparecendo. Nós temos que ser pacientes, é um dos degraus da escada. Mas que paciência é essa, onde as nossas almas estão fundamentadas? Qual é a paciência que é o fundamento dos santos? Qual é a paciência dos santos? Esta é a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. As 3 mensagens angélicas acabam com essa frase. A paciência dos santos. Abram comigo em Apocalipse capítulo... Antes de nós irmos ao Apocalipse, capítulo 17, eu queria convidá-los para ir no livro de Daniel. E nós vamos ver como que a experiência de Esmirna, essa igreja que foi perseguida, que foi purificada, embranquecida e provada, ela se encaixa nos últimos 6 versos de Daniel 11. Daniel capítulo 11, abra comigo lá. E se eu perguntasse para vocês, os últimos versos de Daniel 11 contam a história de que igreja? Baseado no que você escutou aqui nesses dias. Daniel 11, 40, 45 contam a história de que igreja? Quantos acham que é Sardes? Quantos acham que é Pérgamo? Filadélfia? Quantos acham que é Laodiceia? Os últimos 6 versos de Daniel 11 está contando a nossa história. São os eventos conectados com o fechamento da porta da graça. O que nós estamos vendo é que as 7 igrejas também contam a nossa história. Todas elas. Todas as 7 igrejas se cumprem nos últimos 6 versos de Daniel 11. Portanto, as mensagens das 7 igrejas se aplicam para a igreja de Laodiceia. Claro, nós encontramos Sardes, Pérgamos, Esmirna, Filadélfia, todas nesses versos. Mas a história de Daniel 11, 40 a 45 é a nossa história. São os eventos conectados ao fechamento da porta da graça. Olhem comigo no verso 44, mais uma vez. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Nós lidamos com essa parte do verso pela manhã. As boas novas do Oriente e do Norte. O alto clamor do terceiro anjo. Mas veja o que acontece quando o rei do norte se espanta, se perturba. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará suas tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então vejam que a atitude do rei do norte, a atitude de Roma moderna, depois de escutar o alto clamor, é começar a perseguir, começar a destruir, começar a extirpar a muitos. E nós sabemos, nós fomos avisados
por mais de 150 anos já, que esses eventos estão nos esperando, que essa perseguição está nos esperando. Esmirna, mais uma vez, se repetirá nos últimos dias. Porém, não serão 10 anos de perseguição, mas serão 10 reis que se unirão com Roma e perseguirão o povo de Deus. Abram comigo em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17. Começando no verso 3. E nós temos algumas estranhas ideias com relação ao Apocalipse 17. Isso dentro da igreja. Há ventos de doutrina por todos os lados. Na verdade, existe um pastor famoso que tem ensinado coisas que excitam a mente e o coração de muitos nossos irmãos, e que envolve os papas, tantos papas, esse é o último papa. Mas nós vamos ver que a Bíblia ela se auto-explica. Nós vamos massagear um pouquinho esse capítulo. Não vai dar tempo de nós irmos em detalhes, mas eu vou lhe dar uma visão geral do que Apocalipse 17 realmente se trata. Do que eu creio que realmente se trata, baseado no que eu encontrei nas Escrituras. Vejam. E levou-me, verso 13, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e imundícias de sua fornicação. E na sua testa estava escrito um nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Bom, quem é essa mulher? Não escutei. Roma papal. O papado. Nós estudamos isso alguns dias atrás. Essa mulher representa Jezabel, vestida de púrpura, cheia de pedras preciosas, tinha um cálice de ouro na sua mão, cheia de imundícia e fornicação. Na sua fronte escrito Mistério, Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Então essa mulher representa Roma papal, o papado, o poder papal. Ok? Essa mulher está sentada sobre uma besta, está sentada sobre um poder político, e ela comanda, ela dá as orientações. Mas o importante nesse capítulo, a chave para nós entendermos o capítulo é o verso 3. No verso 3, a Bíblia diz que João viu essa mulher em um determinado local. A Bíblia diz que ela estava num deserto. Agora, por que isso é tão importante para nós entendermos o capítulo? O que representa o deserto onde a mulher se encontra? Ok. Que mais? Ok. Que mais? Tudo isso está correto, mas o deserto aqui representa algo muito importante para nós entendermos o capítulo. Veja bem, eu quero mostrar para vocês, abram comigo no capítulo 12.
Você vai entender o que o deserto aqui representa. Muito fácil, muito simples. Apocalipse capítulo 12. Vejam no verso 6. E a mulher, essa mulher é a igreja de Deus, quando você olha o contexto. A mulher, a igreja, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 anos. Para onde a igreja foi durante 1260 anos? Para o deserto. E o que o deserto representou para a igreja durante 1260 anos? Fuga, proteção, refúgio. No caso dos Estados Unidos, uma nova terra. Ok. No caso dos valdenses, as montanhas. Veja no verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas como de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que o deserto representa aqui para o povo de Deus? Representa Ok. Purificação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que foi uma experiência agradável esses 1260 anos para a igreja de Deus? O que estava acontecendo com a igreja? Estavam sendo perdidos. O que alguém falou alguma coisa lá atrás? Refugiada. Refúgio. Estava refugiada. Ok. Mas os 1260 anos também representam um cativeiro para o povo de Deus. A igreja estava em cativeiro, ela estava presa durante esse tempo, no deserto. Não tinha liberdade, por causa da perseguição, ela estava aprisionada nos bosques, nas cavernas, sem poder, a Bíblia não podia circular, não havia liberdade, o cativeiro. Lembram quando nós falamos que em 1798 Deus tirou o seu povo do Egito? Deus tirou o seu povo de Babilônia? Por que Deus tirou o povo de Babilônia em 1798? Porque ele estava em cativeiro. E o refúgio, sim, foi quando eles foram para a Terra Gloriosa. Ali, eles tiveram liberdade. Podiam adorar conforme a sua própria consciência. Mas os 1260 anos foi um tempo de cativeiro para a igreja de Deus. Agora, se o deserto representa o cativeiro, aonde João vê aquela mulher? Num deserto, num cativeiro. Isso é a chave para você entender Apocalipse 17. Sabe por quê? Volta lá. Volta lá. Apocalipse 17. Verso 7. O anjo me disse: por que te admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Que besta que foi e já não é? E há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é, ou que voltará. Então veja, quando João vê Babilônia,
em Apocalipse 17, ele vê Babilônia num deserto. O deserto representa o cativeiro do papado. Porque ali a Bíblia diz, a besta que viste, ela foi no passado, ela já não é. Ela já não é o quê? O poder supremo, poderosa, o império supremo. A pergunta é, quando que Babilônia, Roma papal, perde a soberania? Apocalipse capítulo 13. Nós conhecemos o verso. A Bíblia diz no verso 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como pés de urso, sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Lembram que foi Roma pagã que colocou o papado no trono da terra? Em 538, dando-lhe o poder, trono e grande poderio. Depois de 1290 anos, uma ferida é entregue na sua cabeça. Veja, verso 13: E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. 1798, o papado vai a cativeiro. E João vê essa mulher em cativeiro. E outra razão que nós sabemos que ela está em cativeiro é que o cálice das suas imundícies e das suas abominações estavam cheios com o sangue dos santos. A perseguição já havia atingido o seu clímax. Estava transbordando com o sangue dos santos. Esse é o final dos 1260 anos, não é o começo dos 1260 anos. Agora, voltem comigo em Apocalipse 17. Veja, no verso 10. E são também 7 reis. O anjo está explicando, João. 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 vai à perdição. Ok. Veja a informação que João nos dá, ou que o anjo deu a João. A besta de Apocalipse 13, que tem o corpo de um leopardo, a boca como de leão, os pés como pés de urso, o Roma papal, a besta que era já não é. Ou seja, ela já passou. Nós estamos falando depois de 1798. Mas ela é o 8º, ela voltará a reinar por um curto período de tempo. Agora ficou fácil. Olhe no verso 10. Os 7 reis. 5 já caíram. Nós sabemos que Roma papal, nesse contexto, no capítulo 17, Roma papal foi a última que caiu. Certo? Agora vamos fazer a contagem para trás. Antes de Roma papal, quem foi? Roma pagã. Antes de Roma pagã, quem foi? Grécia. Antes de Grécia, quem foi? Medo-Pérsia. Antes de Medo-Pérsia, quem foi? 5 já caíram. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. 5 já caíram. Mas a Bíblia diz um é. A pergunta agora é, quando Roma papal recebe a ferida mortal, que outra besta que sobe da terra e toma o lugar, e toma o controle, e toma o poderio? Você está me dizendo então que o número 6 é os Estados Unidos da América? Você está me dizendo que os Estados Unidos da América, eles estão no livro de Apocalipse? A besta que surge da terra com 2 chifres, republicanismo, protestantismo.
Sim ou não? Estados Unidos é um reino bíblico? Sim. Está na profecia bíblica? Sim. Veja o que o Espírito de profecia diz. Abra comigo na sua apostila. Na página 21. Página 21, no terceiro parágrafo ali, penúltimo parágrafo. Grande conflito, página 440, parágrafo 2. Que nação do novo mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. E esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Pronto. Quem é o sexto reino? Os Estados Unidos da América. Ele é o número 6. Você acha que é por acaso que a crise dominical, a marca da besta, que tem o número 666, acontecerá no sexto reino? Não é por acaso. Mas veja o que a Bíblia continua dizendo. 5 já caíram, 1 já é. Quem é esse 1 que já é? Os Estados Unidos da América. O outro ainda não é vindo, o número 7 ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que já não é, Roma papal, é ela também o 8º. Então veja que Roma papal, ela não vem depois dos Estados Unidos, ela é o 8º, ela volta no 8 só. No 8º. Então entre os Estados Unidos da América e Roma papal, novamente, há um reino número 7. E a Bíblia chama esse reino dos 10 reis. Vejam, no verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Vejam que esses 10 reis, eles têm o mesmo intento, o mesmo propósito, a mesma mente, o mesmo objetivo. Eles serão parceiros da besta. Mais uma vez, eles reinarão com a besta novamente. O poder político e o poder religioso. Os 10 reis representando Acabe, o poder político, e a besta representando Jezabel, o poder religioso. Reinarão juntos por um curto período de tempo. E a Bíblia diz que eles têm o mesmo intento. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Quem você acha que são os chamados, os eleitos e os fiéis? Este é o povo da primeira mensagem, da segunda mensagem e da terceira mensagem angélica. Aqueles que foram purificados, embranquecidos e provados. Aqueles que passaram pela justificação, santificação, glorificação. Receberam as mensagens na sua ordem. Desenvolveram o caráter necessário.
Então veja, os 10 reis representam um reino, o número 7. Veja como o Velho Testamento nos ensina a respeito desses 10 reis. Abram comigo em Salmos, capítulo 83. Veja que Esmirna teve que lidar com 10 anos de perseguição. Mas em Daniel 11, 44 e 45, Laodiceia tem que lidar com os 10 reis. Salmos capítulo 83. Salmos 83. Verso 1. Ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, não te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. E disseram, vinde, e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. Vejam, quem quer que seja esse grupo de pessoas, eles também têm o mesmo intento. Eles são unânimes, eles têm a mesma mente, o mesmo propósito, o mesmo coração, da mesma forma que os 10 reis. E o intento deles é perseguir e destruir o povo de Deus, os seus inimigos que eles odeiam. Quem são esses povos? Veja no verso 6. Veja no verso 5, novamente. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti, 2 pontos. E agora vai descrever quem são. As tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe, Garenos, Gedal, Amon, Amaleque, Filístia, os moradores de Tiro, também a Síria, se juntou com eles e foram ajudar os filhos de Ló. Os filhos de Ló, quem são? Edom e Moabe, Moabe e Amon já estão contados ali. Quantos povos você contou ali? 10 povos. Esses 10 povos representam os 10 reis de Apocalipse 17. Que unânimes, com o mesmo propósito, perseguirão o povo de Deus. O sino já está batendo. E eu começo a ficar nervoso. Quantos minutos faltam? 20. Eu vou tentar acabar o mais rápido possível. Bom. Entenderam o Apocalipse 17? Foi uma breve passada. Nós não acabamos ainda. Eu quero mostrar mais uma coisa em Apocalipse 17. Vejam, voltem comigo lá. Já estou acabando, pessoal. Já estou acabando. Apocalipse 17. Veja agora o que acontece depois dos 10 reis se unirem à besta, Roma papal, e perseguirem o povo de Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro os vencerá. Veja o que acontece. Interessante. Verso 16. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Mas eu achei que eles eram parceiros de guerra. O que aconteceu agora? A Bíblia diz que os 10 reis agora começam a odiar a besta. Eles perceberam que foram enganados pela besta, foram seduzidos por Jezabel, pelas feitiçarias de Jezabel. E a Bíblia diz que esses 10 reis colocarão
odiarão a prostituta e colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, queimarão no fogo. Segunda vez. Está me deixando mais nervoso. Abram comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 9. Qual é o fim da besta? Em Apocalipse 17. Os 10 reis comerão a sua carne. E a propósito, quem representa os 10 reis? Se os Estados Unidos representam o falso profeta, a besta representa o papado, ou o papado representa a besta. Quem representa o dragão? Os 10 reis. As nações, as Nações Unidas, que nós chamamos de ONU. As Nações Unidas. A união de todas as nações. Os 10 reis. O mundo inteiro se unindo contra o povo de Deus. Você já ouviu isso no espírito de profecia? Ou é mera coincidência? Então, veja, os 10 reis também são chamados de, ou são simbolizados pelo dragão. O dragão. Uma besta também, um dragão. Por que isso é importante? Veja o que 2 Reis 9 nos diz. Veja no verso 30. Verso 30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Pausa. Por que você acha que Jezabel se pintou, colocou a sua maquiagem? Enfeitou a sua cabeça? Para seduzir. O que mais? Se preparando para a guerra. Importante. Não vou entrar nessa questão agora porque não tem tempo. Mas ela se maquiou para seduzir, enfeitiçar, mas ela estava se preparando para uma guerra. Você conhece algum povo que se pinta quando vão à guerra? Ah, sim. Muitas nações se fazem a mesma coisa. O próprio exército? Muito bem. Veja. Verso 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Imri, que matou ao seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés, as palmas da mão. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O que nós encontramos aqui? Qual é o fim de Jezabel? Comerão a sua carne e queimarão no fogo. Jezabel está sendo comida por cães, por bestas também. A sua carne é comida pelos cães. Mas antes disso, você vê 2 ou 3 eunucos do lado de Jeú. Quem você acha que representa esses 2 ou 3 eunucos?
Aqueles que não se contaminaram com a mulher. O povo do primeiro, segundo e do terceiro anjo. Quem eram os eunucos que foram parar na fornalha ardente? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quem eles representam? O primeiro, o segundo e o terceiro anjo. O povo das 3 mensagens angélicas. E o que acontece quando desce o 4º anjo? Jesus se junta ao terceiro anjo, aos 3 anjos. Representando o Apocalipse capítulo 18, aquele anjo poderoso dando poder à mensagem do terceiro anjo. Veja como a Bíblia ela se encaixa. Mas a Bíblia diz que eles lançaram Jezabel da janela e os cavalos pisaram nela. Então veja, não foi só os 10 reis que comeram sua carne, os cães, mas também ela foi atropelada por cavalos. Quem são esses cavalos que atropelam ela? Então vejam, o povo dos 3 anjos são responsáveis por trazer Babilônia ao seu fim, pelo fim de Jezabel. Os 10 reis são usados também para trazer um fim a Jezabel. Mas a Bíblia diz que os cavalos a atropelaram. Quem são esses cavalos que atropelaram? Qual era a aparência desses cavalos, eu me pergunto. Abram comigo em Apocalipse capítulo 9. Vejam o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 9, verso 7. A Bíblia diz: e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. Os 3 eunucos, o povo dos 3 anjos. Os cães representam os 10 reis. E os cavalos? Vocês estão vendo cavalos aqui? Cavalos aqui. As 3 últimas trombetas são 3 ais. E as trombetas são as forças e os juízos que Deus usou para destruir Roma. Nós estamos falando do 3º ai, na 7ª trombeta. Deus mais uma vez usará as forças muçulmanas para trazer Babilônia ao seu fim. Na verdade, a Bíblia diz que Deus destrói as naus de Tarse com o vento oriental. O Islã também está envolvido nas cenas finais da história dessa terra. Temos nós visto a agitação do Islã nas notícias de hoje, a guerra no Oriente Médio e essa guerrilha, esse Estado Islâmico que está sendo formado. Veja como o Islã também é parte da profecia. Eu sei que o meu tempo já se esgotou, mas eu quero levá-los a uma outra história para nós encerrarmos. Antes de nós irmos a essa história, eu quero que você leia novamente o verso 45 de Daniel 11. E Daniel 11 nos mostra aonde que Jezabel chega ao seu fim. Aonde que Babilônia chega ao seu fim. Verso 45. E armará as tendas de seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Aonde que Babilônia chega ao seu fim? Aonde que o rei do norte chega ao seu fim? Entre o mar e o monte. Quem é o monte santo e glorioso? Nós aprendemos isso. O povo de Deus. Ok? Então veja que o fim do grande conflito aqui nessa terra se dá entre o mar e o Monte Santo Glorioso. Ali o papado chega ao seu fim, Babilônia chega à sua queda final.
Agora sim, meu último texto. Abram comigo em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 21. A Bíblia nos diz, em Êxodo 14, verso 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Qual foi o vento que abriu o mar? Qual foi o vento que possibilitou a segura passagem do povo de Deus? O vento oriental. Veja que o povo muçulmano, o Islã, eles sempre estiveram envolvidos nessa obra de proteger o povo de Deus. E até o final eles estarão envolvidos nessa obra. Lembram da época de José? Se não fossem os ismaelitas e os midianitas, José teria morrido naquela cova. Eles compraram José e levaram para o Egito, salvando a sua vida. Lembram na época de Moisés? Moisés fugiu a Midian, aos midianitas, e viveu lá 40 anos protegido de Faraó. Lembram do bebê Jesus? Lembram que os magos do Oriente, ou os sábios do Oriente, receberam um sonho de Deus dizendo: não voltem a Herodes, voltem direto à sua terra. E foi por essa razão que Jesus conseguiu escapar com Maria e José para o Egito. Herodes mandou matar todas as crianças. Mais uma vez, o Islã. E na Reforma Protestante? Lembra quando Roma se juntou com o rei Carlos V para tentar destruir e arruinar a Reforma? Quem que Deus enviava como uma distração para o papado? Os turcos. Quem são os turcos? Os descendentes de Ismael, o Islã. Então, nesse verso, quando você vê o vento oriental abrindo o mar, abrindo o caminho para que o povo de Deus passe em segurança, mais uma vez o Islã estará envolvido nessa crise final. E veja o que acontece. O mar tornou-se em seco e as águas foram repartidas, verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e um muro à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas de seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão ao mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou com a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Qual foi o fim dos egípcios? No meio do mar. E chegará ao seu fim, e ninguém poderá ajudar. Agora, de um lado nós vemos o mar. Agora, o que tinha do outro lado? O Monte Santo Glorioso. A Igreja de Deus. De um lado o mar, de um lado a igreja.
o mar e o monte santo e glorioso. E o que acontece agora? Veja no verso seguinte. Veja no verso 1 do capítulo 15. Êxodo capítulo 15, verso 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. O que acontece logo depois? O livramento. E o que eles fazem quando eles recebem o livramento? Cantam o cântico de Moisés. Eu disse que aquele era o meu último verso, mas eu lembrei de outro agora. Abram comigo, agora sim, é um verso curto, Apocalipse 15. Apocalipse 15. Apocalipse 15, verso 1. Nós estamos encerrando aqui. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E esse é o final do grande conflito aqui na terra. A experiência de Esmirna, ela se repete nos últimos 6 versos de Daniel 11. Que outro Deus poderia fazer isso? Senão aquele que declara o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Dizendo: este é o meu prazer e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos orar. O Teu Espírito nos leva a nos prostrarmos diante de Ti, Senhor. Porque grandes são as maravilhas das Tuas mãos. Grandes são as revelações do Teu Espírito. O Senhor tem mostrado para essa geração coisas maravilhosas. O Senhor tem anunciado o fim desde o princípio. Nós reconhecemos a Tua soberania no controle da história. E também no controle da nossa vida. A nossa oração é que isso nos leve a uma intimidade maior contigo, a uma comunhão mais forte e mais viva contigo. Que ao comermos esse favo de mel, esse livrinho que é doce como mel, isso possa reavivar os nossos ossos, dar saúde aos nossos ossos. E que possamos nos levantar como um exército poderoso, como aqueles 3 eunucos, que serão responsáveis também em trazer Babilônia ao seu fim. Obrigado pela Tua bondade. Derrama a Tua misericórdia sobre a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.